E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai desvendar uma história que tem dado o que falar: as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos da China. Me arrepiei só de ouvir tarifas. É um tema que pode parecer chato, mas acredite, essa história tem reviravoltas que nem novela. É verdade. E a gente vai te mostrar como essa trama toda afeta, sim, o seu bolso, mesmo aqui do outro lado do mundo. No final das contas, tudo acaba se conectando, né? A gente vive em um mundo globalizado, querendo ou não. Pois é. E para entender essa novela, a gente precisa voltar lá pro comecinho, quando o então presidente Donald Trump anunciou, com toda a pompa, uma série de aumentos nas tarifas sobre produtos vindos da China. A tal da guerra comercial, né? A gente ouvia falar, mas às vezes não parava pra pensar no que isso significava de verdade. E o que muita gente não percebeu é que essa história foi crescendo como uma bola de neve. A Casa Branca confirmou, sabe quantas tarifas americanas sobre produtos chineses chegaram? Conta logo, vai. 145%. Caramba. 145%, é muita coisa. É tipo quase o dobro do preço só de imposto. Imagina o impacto disso para as empresas que importam da China. E pra gente que consome esses produtos também, né? Com certeza. E o pior é que essa montanha de taxas não apareceu do nada. Foi uma série de decisões, idas e vindas, como um jogo de xadrez. Cada movimento do ZUA tinha uma resposta da China. E a gente vai entender direitinho como essa história se desenrolou, usando como base uma reportagem do G1 que explicou tudo tintim por tintim. A gente vai mergulhar nos detalhes, nas datas, nos números, nas justificativas. E claro, vamos tentar entender as consequências de tudo isso. Porque no final, o que a gente quer é te ajudar a entender o impacto real dessa guerra comercial na sua vida, no seu dia a dia. Bora lá então, desvendar essa teia. Vamos voltar no tempo lá para fevereiro. Os UE já tinham dado um primeiro passo, colocando uma taxa extra de 10% sobre as importações da China. Mas já tinha uma taxa de 10% antes, né? Isso mesmo, então a conta já foi para 20%. Já era um sinal, sabe, de que as coisas estavam mudando. Tendo uma apimentada na relação, né? Digamos que a relação já estava meio estremecida. Aí, na semana de 2 de abril, o bicho pegou de vez. Trump anunciou o que ele chamou de tarifas recíprocas. Tarifas recíprocas. O que ele queria dizer com isso? A ideia era meio que olho por olho, dente por dente. Ele tacou mais 34% de tarifa em cima dos produtos chineses. Aí a alíquota foi parar em 54%. Que a coisa tava ficando feia. Mas essa ideia de reciprocidade, na prática, quase sempre gera Retaliação. bingo, a China não deixou barato. Claro que não. Eles não iam ficar só assistindo. E foram lá e impuseram também 34% de tarifa sobre produtos americanos. Xi Jinping mostrando que não dava pra brincadeira. E aí começou uma verdadeira escalada. Era como um cabo de guerra, cada um puxando pro seu lado. E os EUA, para mostrar que não estavam de brincadeira, aumentaram as tarifas de novo. De novo. Sim, dessa vez, 50% pontos. Meu Deus. Chegando a 104%. Imagina só o impacto disso para quem importa produtos da China. Imagina o preço das coisas subindo nas lojas. E a coisa não parou por aí. A China sinalizou que ia aumentar as tarifas para 84%. E aí, o que Trump fez? Aumentou também, né? Acertou. Ele foi lá e aumentou as tais tarifas recíprocas para 125%. Virou um leilão de tarifas. E para não ter dúvida, a Casa Branca explicou, esses 125% foram somados aos 20% que já existiam lá de fevereiro. Ou seja, chegamos aos 145%. É uma verdadeira montanha de taxas, mas a gente precisa entender as justificativas, né? O que levou Trump a tomar essas medidas. O que ele disse para justificar essa guerra comercial. Segundo a reportagem do G1, Trump alegou falta de respeito da China com os mercados mundiais. Então a culpa era da China. Ele basicamente jogou a culpa na China pela retaliação. E ainda acusou a China de explorar os EUA e outros países. Falou que a China estava levando vantagem, né? Essa era a narrativa dele. Mas no meio disso tudo teve uma coisa curiosa. Trump anunciou uma redução nas tarifas, sabe pra quem? Pra quem não revidou. Exatamente. Uma redução para 10% por 90 dias para os países que não retaliaram os EUA. Uma espécie de trégua, né? Ele chamou isso de uma pausa na guerra comercial. Uma tática para isolar a China, talvez. É possível. Mas o mais engraçado é que, mesmo com toda essa tensão, ele continuou chamando Xi Jinping de amigo. Que amizade, hein? É uma amizade meio estranha. Amizade com tarifas de 145%. Pois é. E a China? O que eles fizeram? Revidaram na mesma moeda. A reportagem do G1 diz que, até aquele momento, a China não tinha anunciado uma retaliação direta. Mas o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, Wang Wentao, deixou bem claro que eles não iam recuar. Então a China não ia se intimidar. Não mesmo. Eles criticaram o uso de tarifas como arma e disseram que os US estavam se colocando contra o resto do mundo. Uma resposta bem dura, né? Eles acusaram os UA de agir sozinhos, sem respeitar as regras do comércio internacional. E disseram que estavam dispostos a conversar, mas só com base no respeito mútuo. Ou seja,
sem se submeter às vontades dos Yue. Eles queriam ser tratados como iguais. Ah, E para finalizar, Wang Wentao disse que a China estava disposta a lutar até o fim. Ele disse que pressão, ameaças e chantagem não eram a maneira certa de lidar com a China. uma mensagem bem direta, né? Mostrando que eles não estavam para brincadeira. Bom, depois dessa análise toda, a gente viu como a história das tarifas americanas sobre a China foi se desenrolando. Uma verdadeira novela com direito a reviravoltas, suspense e muita tensão. E o mais importante é entender o impacto de tudo isso na nossa vida. Porque no final das contas, quem paga a conta somos nós, consumidores. Exatamente. As empresas que importam da China pagam mais caro e esse custo acaba sendo repassado para a gente. E as empresas americanas que exportam para a China também sofrem com as tarifas chinesas. É um efeito dominó que afeta a economia global como um todo. E agora, a grande pergunta. O que será do futuro dessa relação? Será que eles vão chegar a um acordo? Ou a guerra comercial vai continuar? Difícil dizer. Os dois lados parecem bem determinados a defender seus interesses. Vai ser interessante acompanhar os próximos capítulos dessa novela. Mas e você, Herói? O que acha que vai acontecer? Deixe sua opinião nos comentários. E continue acompanhando o Belhoga para mais análises aprofundadas como essa. A gente te ajuda a entender as histórias que movem o mundo. Até a próxima! Até mais!